Que bom te ver aqui. Amém? Queridos, essa manhã é uma manhã de muita alegria, onde nós vamos estar iniciando uma série maravilhosa. Fala para o seu irmão assim, fala maravilhosa. Eu não estou brincando, não estou exagerando, é maravilhosa. É uma série, queridos, que é baseada no livro do pastor Robert Morris, lá da Gateway Church em Dallas. E o título do livro é Uma Vida Abençoada, The Blessed Life. E ele traz ali alguns princípios maravilhosos para a nossa vida. Nós vamos caminhar durante alguns domingos. Então, eu queria frisar para você a importância de você não perder nenhuma reunião. Sabe, queridos? Vai ser uma construção maravilhosa que vai preparar você para esse próximo ano, para você viver aquilo que realmente Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Amém? Então, eu queria iniciar esta série com o primeiro capítulo, dessa ministração. E o título que foi dado para isso é Tudo sobre o Coração. Olha para o seu irmão e fala assim, é tudo sobre o coração. Tudo começa no coração, queridos. E lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20 e 21, a palavra de Deus fala assim, Filho meu, atenta às palavras minhas, e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fala comigo assim, do coração procedem as fontes da vida. Querido, nós temos uma cultura, aqui nossa, aqui, onde, quando nós falamos de vida abençoada, na nossa cultura, o que nós pensamos já? Em receber alguma coisa, não é verdade? Fala assim, olha, o Crema é uma pessoa abençoada. Bom, então ele tem muita coisa, a gente já pensa isso na hora. O Aguinaldo é uma pessoa abençoada, então ele recebeu muitas bênçãos do Senhor. E isso, embora não seja uma inverdade, está muito longe de ser a essência do que é ser uma vida abençoada. O que a Bíblia nos diz sobre o que significa ser abençoado? É isso que nós vamos caminhar a entender nessa série. Sabe, como nós podemos realmente viver essa vida abençoada. Essa vida que o Senhor tem preparada, prometida para nós. Sabe, uma vida abençoada vai muito além daqueles preconceitos que nós temos. Preconcepções, não, uma vida abençoada é isso e aquilo. Nós temos várias preconcepções sobre isso. Mas na verdade nós queremos caminhar na palavra e entender na palavra de Deus o que é realmente ser uma vida abençoada. Qual é a fonte da bênção na sua vida? Você sabia, queridos, que você é uma pessoa abençoada? Quantos sabiam disso? Você é uma pessoa abençoada por Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, ele fala aqui, olha, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Você, querido, a partir do momento que você entrou para essa caminhada, que você levantou a sua mão e falou assim, olha, eu recebo Jesus, eu recebo Ele no meu coração. A partir desse momento, essa promessa que Paulo fala aqui, ela começa a ser uma verdade na sua vida também. Você também já foi abençoado com toda sorte de bênção, com toda sorte de bênção. Interessante que até quando você vive essa bênção do Senhor, até quando o mal se levanta contra você, ele não consegue te derrubar, queridos. Nós lemos uma história muito interessante, não sei se vocês lembram, a história lá do Antigo Testamento, em Números, de Balaque e Balaão. Quem lembra dessa história? Nome bonito, para colocar no filho, Balaque e Balaão. Dois irmãos gêmeos. É uma história muito linda, que talvez poucos não conheçam a história. Talvez já até lembraram aquela parte onde a mula fala com o homem, lembra? É nesse texto aí, gente. Sabe, Balaque e Balaão. A palavra de Deus, o contexto que aconteceu lá em Canaã, é quando o povo estava para entrar na terra prometida. E eles começaram a conquistar todos os reinos ali ao redor. E Balaque, ele ficou muito assustado com o que estava acontecendo.
E de repente ele contratou um profeta. Ele contratou um profeta chamado Balaão. Falou: Balaão, eu preciso que você amaldiçoe o povo de Israel. Eu preciso que você amaldiçoe esse povo, que eles estão vindo, estão conquistando tudo. E Balaão, ele era famoso naquela região, querido. Ele não era um cara qualquer, ele era conhecido por um cara que falava e as coisas aconteciam. Era um cara muito famoso naquela região ali deles. E a palavra fala que Balaque pediu para Balaão, pagou para ele amaldiçoar o povo de Deus, queridos. Ele é famoso por isso, o homem que recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Mas olha o que aconteceu lá em Números, no capítulo 23, versículo 19. Olha só o que Deus falou para Balaão. Deus, aqui é Balaão falando, tá, queridos? Depois que o Senhor mandou, Balaque mandou ele amaldiçoar o povo, e ele vai para fazer isso, e o Senhor fala com ele no meio do caminho, impede ele de fazer isso, e aí ele fala assim: olha, Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não deixa, e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e eu não posso mudar. Ele fala para Balaque, fala assim: olha, eu recebi uma ordem para abençoar esse povo. Embora eu fui pago para fazer o contrário, Deus abençoou, e o que ele abençoou eu não posso mudar. É muito mais forte do que qualquer coisa. Então, quando você, como esse povo de Israel que representa você e eu, a igreja de Jesus, era um povo abençoado, e por isso, nada, queridos, que o inimigo fez para se levantar contra eles poderia prosperar, porque a bênção é para aqueles que estão nele, a bênção é para aqueles que estão guardados do Senhor. E eu queria aprofundar um pouco nesse texto, nessa mensagem sobre o coração, e eu queria que vocês abrissem comigo, queria que você abrisse, vai estar aqui na tela, mas abre comigo em Lucas, no capítulo 6, versículo 37 e 38, vamos dar início a essa série, é tudo sobre o coração, queridos. A bênção do Senhor é nossa. Uma vida abençoada é promessa para você. Mas agora nós queremos entender alguns pontos que vão nos levar a viver isso. Não só na teoria, mas na prática. Amém? Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Fala assim: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também usará para medir vocês. Queridos, o ato de dar, ele começa no coração. Não é o que você dá, e não é quanto você dá, e sim como você dá. Começa no coração. A essência está no coração quando nós entregamos algo para Deus. Quando nós entregamos uma adoração para Deus, não é simplesmente eu estou aqui e de joelho chorando. Isso aqui pode até fazer parte, mas é como é que está no meu coração. Quando eu entrego uma oferta para o Senhor, não é a quantidade, mas sim como que eu faço. Lembra aquela passagem da viúva, onde Jesus observou as pessoas, nós falamos muito sobre isso aqui já, os homens trazendo grandes quantias, e de repente uma mulher foi e trouxe 2 moedinhas. E ele falou assim: uau, essa mulher deu a maior oferta de todas. O povo indignado, porque como Camila falou, a matemática dos homens não funciona igual a de Deus. Mas como assim? Ela só deu 2 moedinhas. O pessoal que deu muito dinheiro. Ele falou: pois é, eles deram aquilo que tinha sobra. Deram por dar, para aparecer. Mas ela deu aquilo que tinha falta, que tudo que ela tinha. Sabe, está no coração, está como você dá, não o que você dá, não quanto você dá, mas sim como você dá. É importante eu entender. Se você observar esse texto que nós lemos agora, embora nós usamos ele também para a oferta, não é verdade? Dai, dá-se-vos-á, boa medida, calcada, sacudida, muito bom, é uma verdade isso. Mas em algum momento você escutou, ouviu a palavra dinheiro nesse texto? O texto não está falando de dinheiro. O texto não está falando de dinheiro. É muito além disso, queridos. O dar é muito além de dinheiro. Quando nós falamos de dar, a pessoa já pensa em dinheiro.
Sabe? É uma cultura que nós fomos, né, criados nisso, mas esse texto está muito além de dinheiro. Ele está falando sobre julgar e não julgar, sobre, sabe, sobre dar. Querido, dar é a essência, tá, daquilo que nós vamos aprender aqui nessa noite aqui, sabe? Você não vai ouvir a palavra dinheiro em nenhum desses versos, não vai ouvir. Não tem a palavra dinheiro nesses versos aqui. Nós precisamos entender, né, que o dar vai muito além daquilo que nós temos as preconcepções da nossa mente. Como é que você pode falar de graça, queridos, sem falar de dar? Porque a graça é quando Deus deu o seu filho. Graça é quando Deus deu o seu filho. Como você pode pregar sobre graça e não falar sobre dar? Como você pode pregar sobre casamento, relacionamento e não falar sobre dar? Porque um relacionamento nunca vai funcionar se um não se doar ao outro. Não funciona. A gente fala muito sobre isso. Não funciona se um não se doar ao outro. Casamento não é egoísta, né? Então, o dar, ele está envolto em tudo que nós falamos aqui, pregamos. Tudo começa com o coração. Tudo começa no meu coração. Como que as coisas vão acontecer no meu coração? Sabe, Jesus, ele disse que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É muito importante. Algumas pessoas, né, falam assim, a igreja, a gente já ouviu muito isso, está atrás do meu dinheiro, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso, queridos? Pelos maus exemplos que às vezes existem, né, no mundo afora. Na verdade, eu quero te falar, na verdade, uma coisa, a igreja não está atrás do seu dinheiro, mas Deus sim está atrás do seu coração. Deus está atrás do seu coração, queridos. E uma forma que Ele tem de pegar o seu coração, muitas vezes através do seu dinheiro também. Pode ter certeza disso. É a maior prova da sua fé que existe. A maior prova da fé é o nosso bolso, sabia disso? Existe uma conexão muito forte entre o bolso e a nossa fé. É incrível isso. Sabe, Deus, ele fala muito sobre dar, sabe? Esse exemplo, vou dar um exemplo para você o porquê disso. Você, tem algumas pessoas aqui, não sei se tem alguém aqui, que mexe com bolsa de valores, que investe na bolsa, né? Tem alguns que eu conheço, mas ele não está aqui hoje, inclusive. Pessoas que mexem na bolsa. Antes de você investir dinheiro na bolsa, essas pessoas nem acompanharam, nem sabiam o que estava acontecendo na bolsa de valor. De vez em quando vi uma notícia na mídia aí, a bolsa caiu, a bolsa subiu, mas bem superficial. Mas a partir do momento que elas colocaram dinheiro na bolsa, mas todo no telefone acompanhando, subiu, desceu, meu Deus, ganhei, perdi. Você começa a acompanhar, porque onde está o seu tesouro, ali vai seu coração. Isso é só um exemplo para você entender. Aí você começa a acompanhar muito de perto aquilo. Por quê? Porque ali está o seu tesouro, você investiu algo ali. Então, queridos, por isso que Jesus fala, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Isso é uma grande verdade. Por isso que nós temos muita dificuldade para poder viver isso, muitas vezes. Por quê? Porque nós não entendemos. Você quer ver seu coração no reino de Deus? Eu coloquei essa pergunta para você. Você quer ver o seu coração no reino de Deus? Então coloque o seu tesouro no reino. Coloque o seu tesouro no reino. É muito importante você entender isso. Porque onde está o seu tesouro, nós já lemos lá em Mateus 6:21. Ali também está o seu coração. Sabe, o padrão que nós temos, querido, é Cristo. Cristo que é o nosso modelo. É Ele que é o nosso modelo. Eu coloquei algo bem interessante aqui, uma estatística, que eu estava lendo e eu contei um por um, estou brincando. Alguém contou para nós. A palavra crer na Bíblia, ela é usada 270 vezes. A palavra orar, 371 vezes na Bíblia. A palavra amor, 714 vezes na Bíblia. Mas a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Por quê, queridos? Que Deus quer que nós aprendamos a ser generosos, abertos, entregadores, contribuintes. Por que vocês acham isso? Por que Deus dá tanta ênfase no dar? Por que Ele fala tantas vezes na palavra sobre dar, queridos? Sabe, esse é o cerne dessa mensagem, é o centro dessa mensagem, queridos. É uma questão de coração, sabe? Nos versos que nós lemos aqui anteriormente, dos evangelhos, fala sobre julgamento, fala sobre condenação, sobre perdão, sabe? Você receberá aquilo que você dá. Aquilo que você entrega é aquilo que você recebe. É isso que nós lemos ali. Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas, aquilo que você recebe, você vai receber aquilo que você entregou.
Ele fala, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Portanto, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que eu posso desenvolver um coração generoso? Porque generosidade, eu quero te falar algo bem interessante. Generosidade não é algo que nasce com você. Pelo contrário, você nasce egoísta. Você nasce seguro. Né? A generosidade não é algo natural. Então nós precisamos aprender como é que eu vou desenvolver, crescer na generosidade, com um coração generoso. Primeiro, é obedecendo e praticando as Escrituras. É a única forma de eu desenvolver um coração generoso. Né? Deus, queridos, Ele fez a terra muito rica. Quando Deus criou a vida aqui, você sabia que o plano dele é que todos fossem abastados e tivessem de tudo? Esse era o plano original do Senhor. Que todos tivessem tudo. Todos fossem abastados. Mas aí veio o pecado. E com o pecado veio a destruição desse princípio que Deus tinha preparado. Sabe? E em Deuteronômio, no capítulo 15, aqui nós vamos trazer alguns pontos. Eu quero trazer 5 princípios, queridos. 5 princípios que nós precisamos aprender, extraídos aqui do capítulo 15 de Deuteronômio, que vão nos ensinar algo muito importante nessa manhã. E eu gostaria de começar no capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 15. Fala assim: assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois a terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e coloquem em prática toda essa lei que eu hoje estou te dando. Versículo 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, seu Deus, está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. A sua vida abençoada começa com a atitude do seu coração, queridos. Sendo assim, eu vou falar o primeiro princípio. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui nesse livro de Deuteronômio, esse exemplo que Deus está dando uma instrução, depois você lê todo o capítulo para o povo, como eles devem se portar. E a primeira lição que eu tenho aqui é: aprenda a lidar com o coração egoísta. Olha para o seu irmão e fala assim: aprenda a lidar com o coração egoísta. Versículo 9 fala assim: cuidado. Olha o que Deus está falando para o povo, querido, para você. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar ao Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Queridos, o egoísmo é uma doença diante dos olhos de Deus. Aqui nós estamos falando aqui, tem uma lei aqui, se você não sabe, aonde durante no 7º ano, todo o 7º ano havia um cancelamento de dívida. Se eu te devia alguma coisa, no 7º ano você tem que me perdoar a dívida. Se você me devia, no 7º ano eu tenho que perdoar a dívida. Era uma lei, vamos começar de novo. Né? Era uma lei que existia ali. Sabe, o seu irmão te devia e tal. Chegava no 7º ano e ele não conseguiu pagar, você perdoa ele. Essa era a lei que existia ali. No contexto judeu, essa era a lei. E Deus está alertando, né, o seu povo para que não se apegassem a isso e serem generosos para com ele. Por que Deus criou o dar? Por que Deus criou o dar, queridos? Isso me intriga muito. Né? Você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro? Lógico que não. Nós não somos inocentes, mas nós sabemos que não. Então por que Ele criou o dar? Deus criou o dar para o nosso bem, porque dar tira o egoísmo do nosso coração. O dar tira o egoísmo do seu coração. E em Gálatas capítulo 5, 20, fala que o egoísmo, né, ele é o quê? É um fruto da carne. É um fruto da carne. Precisamos entender isso. Então, nós precisamos aprender a lidar com esse coração egoísta. Toda vez que eu dou liberalmente, generosamente, eu estou matando o egoísmo que nasceu comigo. Nasceu dentro de mim isso. Né? Você quando vai
ensinar o seu filho, quem tem filho pequeno aqui sabe, o que é a primeira coisa que você quer ensinar para eles? A compartilhar o seu brinquedo, a sua comida, a dividir, não é? Divide seu brinquedo, é a primeira coisa. É fácil, queridos? Não é fácil. Não é fácil por quê? Porque nós nascemos egoístas, desde criancinha, egoísta, eu quero o que é meu. Diz que a primeira palavra, mundialmente, a criança aprende a falar primeiro, que ela fala mais é meu, meu, meu. Por quê? É o egoísmo, está nela. Nasceu comigo e com você. Agora você acha que quando eu crescer, ele vai embora sozinho? Não. Às vezes você disfarça melhor. Mas o egoísmo está aqui dentro. Eu preciso desenvolver, né, desenvolver um coração generoso para que eu possa tirar esse egoísmo do meu coração. Isso é muito sério, queridos. Muitas vezes nós não falamos sobre isso e precisamos abrir mais a nossa mente sobre a importância da generosidade, para que o nosso coração seja livre de todo egoísmo. Eu não quero viver uma vida egoísta. Sabe, esse pastor fala no livro dele que ele nasceu egoísta, mas ele nasceu de novo generoso. Sabe? Muitas vezes nós nascemos de novo em Cristo e continuamos com as mesmas atitudes de quando não éramos dele. Isso é muito importante, eu aprender isso no Senhor. Então é muito importante, o primeiro ponto é nós precisamos lidar com um coração egoísta, resolver essa questão. O segundo ponto é aprenda a lidar com um coração ansioso. Versículo 10 do capítulo 15 de Deuteronômio fala assim: dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. O texto fala dele generosamente, sem o quê? Relutância no coração. Muitas vezes, quer dizer, eu posso dar, mas quando eu dou com algo aqui fica segurando aqui, quando eu abençoo o meu irmão, mas algo fica, será que eu fiz o certo? Será que vai me fazer falta? Será que, quando eu estou cheio de dúvidas, não é isso que o Senhor nos ensina a fazer. Não é isso que o Senhor está ensinando a fazer. Quando eu venho aqui e entrego a minha oferta, a minha primícia, o meu dízimo para abençoar o reino de Deus, eu fico, nossa, meu Deus, amanhã eu tenho que, sabe, fico pensando coisa. Não é isso, é sem relutância, sem dúvida alguma. Sabe, o coração ansioso é algo muito perigoso, queridos. Por isso que ele fala, dê sem relutância, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Tem uma promessa, mas eu preciso aprender esses princípios. Eu preciso entender que é uma questão de coração, sabe? O egoísmo, ele ataca antes de eu dar. A ansiedade depois que eu dei. São dois maus que eu preciso resolver. O egoísmo é antes. O egoísmo me impede de dar, de abençoar a igreja, de abençoar o meu irmão, de ajudar alguém que está precisando, sabe? O egoísmo, ele me impede de fazer. Mas depois que eu faço, vem a ansiedade. Que eu fico, será? Nossa, e agora? O que vai acontecer? Sabe? É um mal terrível que eu preciso trabalhar e mudar no meu coração. Tem algo interessante, um exemplo que eu achei lá, que eu achei muito legal que ele conta. Ele fala que ele chegou no culto, estava ministrando a palavra, e de repente, ele, no meio do culto, do nada, ele falou assim, tem alguém aqui que pode me dar $100. E disse que quando ele mal fechou a boca, um cara levantou correndo, tirou e deu $100 para ele. Todo mundo ficou olhando assim, meio assustado, ele não explicou nada e continuou a palavra. Ele falou que ele sentiu no ar que o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui? Aí passou um pouco, ele voltou e explicou, falou assim, olha, vocês viram que eu pedi $100 e ele veio e me trouxe rapidamente $100? A pessoa, até a mulher dele, eu vi, foi rápido demais até, né, para dar. Aí ele falou, pois é, antes do culto eu dei para ele $100. Entreguei na mão dele, falei, olha, que eu te pedi, você me devolve lá no meio do culto. Ele devolveu com muita coisa. Por que ele devolveu tão fácil? Porque não era dele, era meu. Ele não me deu, ele me devolveu. Ele fez tranquilamente. E muitas vezes esse é o nosso problema. Quando nós damos algo para o Senhor, nós damos como se fosse nosso, pensando que é nosso, achando que é nosso. E esquecemos que é Ele que é o dono de tudo. Então, quando eu entrego algo para o Senhor, queridos, tem que haver uma leveza no coração. Por isso que Paulo fala, não contribua com tristeza, nem porque você precisa, nem por necessidade. Deus ama é quem dá com alegria, é o coração alegre e generoso que Deus vai abençoar. Muitas vezes você pode falar assim, não, mas eu vou lá, eu dou meu dízimo, dou minha oferta e as coisas não estão acontecendo. Muitas vezes não é o que você está fazendo, o ato de fazer, mas o que está no coração. Muitas pessoas não entendem isso. O coração é que conta, não é a ação em si, sabe? É com alegria. É com alegria que eu devo fazer isso. E aqui,
quando ele deu esse exemplo, eu fui muito impactado, porque quando nós devolvemos algo para Deus, eu não posso pensar que é meu. Eu estou entregando algo que é dele. Por isso que aquele homem levantou rapidamente, toma aí, ó, $100. Nossa, ligeiro ele, hein? Caba generoso. Não, ele deu facilmente, por quê? Porque não era dele. Ele entendia que não era dele, era do pastor aquele dinheiro. E ele foi só devolver na mão dele. Então, quando nós entregamos e devolvemos algo para o Senhor, eu preciso entender que toda ansiedade tem que sair. Sabe? Ai meu Deus, será que se eu der o meu dízimo, eu vou conseguir pagar minha conta de luz? Será que se eu abençoar aquele irmão lá que está com problema para pagar a conta de luz dele, será que eu vou pagar meu aluguel? Sabe, essa ansiedade, essas perguntas, são perguntas de alguém que não entenderam ainda que existe uma promessa para quando eu faço liberalmente, generosamente, existe uma proteção sobre a minha vida. Muitas pessoas não vivem isso, queridos. Sabe, isso desbloqueou a minha vida, queridos. Eu já falei no passado com vocês sobre isso. Eu sou casado com uma mulher muito generosa, que para ela é muito fácil ser generosa. E isso não foi a minha, sabe, não estava em mim essa generosidade. Para alguns têm mais facilidade que outros, é verdade? Sabe, vem muito eu estava até conversando lá em casa, essa semana, e estava conversando o Camilo e o Dênio, falei para o Dênio, falei, nossa, a Camila falou, Dênio, você tem um coração muito bom, generoso. O Dênio, ele vê alguém com necessidade, ele já fica, sabe, dá vontade de chorar. Ele é muito assim com ver necessitado, ele não pode ver necessitado, ele quer lá ajudar, ele quer abençoar. Aí ele falou assim, né, mas ele falou, eu sei que eu sou assim, mas ele falou assim, eu aprendi isso em casa. Eu aprendi com vocês sendo assim. Aí a Camila falou, nossa, engraçado, né? Na hora ela falou, meu pai sempre ajudou os outros, sempre deu, sabe, ele tirava da gente às vezes sempre foi assim. Então você aprende sim, porque você não nasce generoso, queridos. Então, ao ver, eu aprendi muito com ela. Isso desbloqueou a minha vida, querido, e desbloqueou. Eu não era uma pessoa avarenta, que tinha amor ao dinheiro, não. Pelo contrário, eu cresci com entendimento, mas a generosidade não é algo que era muito comum para mim. Não era algo que acontecia, sabe, com muita facilidade para mim. Mas eu aprendi. Eu tenho aprendido, tem muito a aprender ainda. Mas isso mudou a minha vida. Sabe, mudou a minha vida. Mudou a forma que eu olho em fazer algo. E mudou também a forma com que Deus tem feito na minha vida. É interessante isso. Então, muitas vezes eu ou você pode perder a oportunidade de viver o melhor de Deus, uma vida abençoada por Deus. Por quê? Porque não entendeu ainda esses princípios. Sabe? De um coração abençoador. Quando você faz algo para alguém, é com muita alegria, é com muita leveza no coração. É sem querer receber nada em troca. Sabe? A palavra de Deus fala assim, você emprestou para alguém que tem condições de pagar? Grande coisa. Qualquer um faz isso. Qualquer um empresta para alguém que tem a garantia que vai pagar, não é verdade? Até o banco. Ele checa se esse cara que é um bom pagador, vou emprestar para ele. Agora empresta para aquele que faz, rapaz, é bem provável que nunca vou receber dinheiro na minha vida. Aí sim. Sabe? Aí sim. Você ama aquele que te ama? Muito fácil. No mesmo contexto, essa palavra. Ele falou assim, ama aquele que não te ama. Ama aquele que te aborrece. Esse é o mandamento que nós temos. Então nós precisamos entender esses princípios, entender aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui nesse dia. Sabe? É muito importante. Deus é o dono de todas as coisas. O terceiro ponto que nós temos aqui é: desenvolva um coração generoso. Já falamos até um pouquinho sobre isso. Versículo 14, olha o que o Senhor fala. Dele com generosidade, dos animais do seu rebanho, do produto da tua eira e do seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tem dado. Jesus está falando aqui sobre generosidade. Ele fala assim, está falando para o povo de Israel, com relação àqueles que estão necessitados ao seu redor. Fala assim, dê com generosidade. Eu sei que você não tem lagar, talvez você não tenha eira, não tem, alguns aqui tem até animal aqui, né? Eu não tenho nada de animal. Mas aqui ele fala dê daquilo que é o seu sustento. Ele fala dê com generosidade, de acordo com a forma que Deus deu para você. É proporcional, queridos. É proporcional. Quanto mais o Senhor te abençoa, mais você tem que abençoar as pessoas. Entender isso é libertador. Quanto mais você tem, não é para você guardar, é para você abençoar. Entenda isso. Deus, Ele quer que você tenha uma vida abençoada, que você prospere, que você cresça.
mas o entendimento de que você é um abençoador, que você deve ser generoso, isso tem que estar gravado, cravado no seu coração o tempo inteiro. Deus, Ele quer que sejamos generosos, né? Nós nascemos egoístas, mas Ele quer que eu e você sejamos generosos, sabe? Quando você, eu estava falando do filho, né, que você ensinou o seu filho a não ser egoísta, e ele cresce e aprende, e muitas vezes eu acho que Deus olha para nós e fala assim, ó, meu filho, você cresceu, mas você até hoje continua egoísta. Você não aprendeu a dar comigo. Você não aprendeu a liberar. Você não aprendeu a entregar comigo ainda. Tem um provérbio antigo, eu li esse provérbio, acho que eu li 10 vezes, porque eu fiquei, meu Deus, que coisa mais profunda, que coisa mais tremenda, que verdade que essa pessoa, nem sei quem escreveu isso. Olha o que ele fala assim, ó, o que eu guardei, eu perdi. O que eu gastei, eu tive. O que eu doei, eu tenho. Queridos, eu quero que você repete comigo. Fala assim, ó, o que eu guardei, eu perdi. O que eu gastei, eu tive. Mas o que eu doei, eu tenho. Jesus fala assim, olha, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntei tesouros nos céus. Tudo aquilo que você dá, queridos, seja aqui na igreja, seja para uma viúva, seja para um órfão, para um necessitado, tudo que você dá, você está juntando tesouro no céu. Então tudo que eu dou, eu tenho ainda. É um investimento celestial. E eu preciso me libertar dos conceitos de reter e abrir o meu coração para a generosidade no Senhor. Seja generoso, sabe? O dinheiro é um teste da sua fé. Seja generoso, que é muito, é essencial. Porque a generosidade, ela não é apenas para suprir, quando eu sou generoso, não é apenas para suprir a necessidade, né, do povo de Deus, mas também ela vai ser abundante para compartilhar com as pessoas e com o reino. Tudo aquilo que você recebe, proporcionalmente eu preciso liberar, sabe? Para que ele continue derramando sobre a sua vida. Existem pessoas que prosperam e estagnam, ficam ali, ó, não passa daquilo ali. Por quê? Porque começa a perder. É engraçado demais, queridos. Se você vai numa casa lá no interior de Minas Gerais, né? Vai numa casinha lá, na terra do Maciel. Não é muito interior, não está de grana, né, Maciel? Mas é como se fosse interior. Chega lá, querido, você vai numa casa bem pobre. Meu querido, o povo já te recebe, te traz um café, te faz um bolo. Para você, se você andar em 10 casas, Maciel, 10 casas te oferecem alguma coisa para comer. Eu estou falando, às vezes, de casa que não tem luxo nenhum. As pessoas dão. Aí você vai na casa e avisa uma pessoa mais rica. Se você não for alguém importante, tá? A vida não te oferece nada. Você tem até que pedir até uma aguinha para mim, não, amigo? Por favor. Sabe? Eu estou falando de quem você não conhece, não é parente, não. Por quê? Porque vai acumulando, começa o que há entrar no coração. Por isso que Deus fala assim, olha, o dinheiro não é o problema. Jesus fala que o problema é o amor ao dinheiro. A pessoa começa a ter, ela começa a se apegar àquilo ali. E aí começa o que há entrar numa vida, queridos, que não é aquilo que o Senhor tem sonhado para você. Isso não é uma vida abençoada. Ter dinheiro não é vida abençoada. Sabe? É você ter esse coração que vai abençoar aqueles que estão ao seu redor. É muito melhor abençoar. Jesus fala assim, é melhor dar do que receber. Mas o mundo não prega isso para você. O mundo prega, recebe, retenha, é seu, ganha, junta. Mas Deus fala assim, olha, dá. Porque é muito melhor dar do que receber. E nós muitas vezes estamos vivendo os princípios do mundo, esquecendo aquilo que Jesus nos ensinou. Somos pessoas que esquecemos às vezes aquilo que Deus tem ensinado para nós. O quarto ponto, já estou quase terminando. O quarto ponto é desenvolva um coração agradecido. Esse ponto fala muito ao meu coração, porque eu tenho desenvolvido isso ao longo dos anos. Eu tenho realmente meditado muito sobre isso, queridos. O versículo 15 fala assim, lembrem-se que você foi escravo no Egito, e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. É por isso que eu te falo isso hoje, porque você um dia foi escravo, e o Senhor te redimiu. Nós não podemos esquecer da onde foi que o Senhor nos tirou, queridos.
Um coração agradecido não esquece de onde é que você saiu. Sabe, o Senhor te resgatou, sabe, da lama, me resgatou da treva. Sabe, me trouxe para esse lugar assim, de vida abundante na presença dEle. Estava cantando aquela música Give Me Jesus, né? E a Laura começou a cantar aquela música assim, no começo, eu nem lembro a letra. Mas o que ela cantava, na hora que ela cantava, eu estava lendo ali, sabe, meu coração, sabe, eu comecei sabe, os olhos encheram de água. Porque aquilo ali falou muito no meu coração. Eu falei, meu Deus, como que o Senhor fez isso por mim? Eu preciso tanto do Senhor. Sabe, eu sou tão agradecido pelo que o Senhor fez por mim. Então, um coração agradecido, eu preciso lembrar aonde que eu estava antes e aonde que eu estou, para onde que o Senhor me trouxe. Eu nunca posso esquecer as minhas origens, querido, da onde que eu saí e aonde que eu estou hoje nele, sabe? Aonde que eu estou hoje, um coração agradecido. Ele fala assim, olha, lembra disso, lembra que você, está falando para o povo, mas é para mim e você também, foi escravo no Egito e eu te resgatei de lá. E agora, faça isso que eu te falei antes, seja generoso, abençoe, dá, cuida, sabe? Abre a mão, abre o seu rebanho, ajude. Por quê? Porque um dia você foi escravo e hoje você é livre. Um dia, eu e você fomos escravos, também fomos escravos do dinheiro, sabia? Hoje nós somos livres. Hoje o dinheiro ele nos serve e serve àqueles que estão ao nosso redor. Nós não somos mais escravos. Então, lembrar que nós um dia fomos escravos e que hoje nós somos livres. Nós devemos desenvolver esse coração agradecido, queridos. Desenvolva um coração agradecido. Lembra, nós falamos alguns meses atrás, eu acho, sobre essa palavra de ser agradecido. Lembrar das bênçãos que o Senhor te fez. Sabe, de contar as suas bênçãos. Lembrar das bênçãos que o Senhor te fez. Seja agradecido por aquilo que o Senhor fez na sua vida. E esse coração agradecido é importante, porque ele nos faz lembrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado. A cumprir esses pontos que nós falamos aqui. O quinto ponto é desenvolva um coração primiciador. Primiciador. O princípio da primícia, da excelência, é dar o melhor para o Senhor. Um coração primiciador. O princípio da primícia e da excelência é dar o melhor ao Senhor, queridos. Deus ele instituiu isso para que Ele possa provar o meu e o seu coração. Você tem dado o seu melhor para o Senhor? Você tem dado o seu primeiro para o Senhor? Você tem dado primeiro o melhor do seu tempo para o Senhor, querido? Você tem? Ou você tem dado aquilo que sobra, aquele tempinho que está, o restinho do seu dia você está dando para o Senhor? Você tem dado o melhor dos seus rebanhos, dos seus negócios para o Senhor? Ou tem dado como aqueles homens que nós falamos no começo, tem dado aquilo que te sobra? Deus ele é digno da sua primícia, do seu primeiro. Ele tem que ter primazia na minha e na sua vida. Porque se ele não tiver, queridos, você nunca vai viver e experimentar essa vida abençoada que ele tem para nós. Por isso que você pode reparar, existem muitas pessoas, eu não estou falando do mundo, na igreja, que estão andando na igreja e que não conseguem romper, não conseguem ter uma vida próspera em Deus. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade, que é a abundância, que é ter tudo e não ter ausência, necessidade de nada, queridos. Essa é a prosperidade. Prosperidade não é ser rico, é não faltar nada. E às vezes, no nosso meio, às vezes nós temos pessoas que às vezes faltam as coisas. Sabe? Às vezes não tem, tem necessidades ainda. Sabe? Deus não tem um chamado para a gente viver necessidade, Ele tem um chamado para a gente viver em bênção, em prosperidade. Nós não estamos aqui pregando a teoria da prosperidade, não, de forma nenhuma. É uma vida abençoada, queridos. Sabe? É uma vida que não tem falta de nada. Isso é promessa para mim e para você. Deus, nós lemos no começo, Ele abençoou você com toda a sorte de bênçãos. Toda a sorte de bênçãos. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já existe uma bênção sobre a mim, sobre a sua vida. E nós precisamos tomar posse dela, viver ela. E nós precisamos aprender que o primeiro que nós temos é para o Senhor. Lá em Deuteronômio 15, do 19 a 21, fala assim: separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho, de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for cego ou manco, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor.
o seu Deus. Então o primeiro sempre vem de Deus. Deus merece o seu melhor e Deus merece o seu primeiro. E eu queria concluir essa palavra, queridos, com essa frase aqui muito linda, que eu quero juntar tudo aqui. Fala assim, olha, quando Deus lida com o egoísmo e com a ansiedade, desenvolve um coração generoso, agradecido e primiciador. Quando Deus lida com o egoísmo e a ansiedade, Ele desenvolve um coração generoso, agradecido e primiciador. Sabe, você não entrega algo, e eu queria encerrar com esse princípio, queridos. Você não dá algo para o Senhor para ser abençoado por Ele. Você dá algo para o Senhor porque você é abençoado por Ele. Muitas vezes nós fazemos o contrário, eu vou dar para receber. Não, sabe, eu dou porque eu sou grato. A consequência, Ele vai continuar derramando. Deus, Ele não deve nada para ninguém, queridos. Eu aprendi isso na minha vida. Deus não deve nada para ninguém. Então, quando eu dou algo para o Senhor, quando eu dou algo, sabe, aqui na igreja, aqui, quando eu trago minhas primícias, trago o meu dízimo, trago a minha oferta, quando eu abençoo alguém lá fora que está precisando, sabe, igreja é isso, é abençoar, é estar sensível ao que está acontecendo. Quando eu faço isso, não é porque eu estou fazendo para receber, não estou fazendo barganha com Deus, não é isso que Deus espera de você, eu estou fazendo com obediência. O receber é consequência da obediência, sabe? Eu queria que nosso coração entendesse isso. Para encerrar em Deuteronômio 28, versículo 3 e 6, fala assim: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. Essa é a promessa para você e para mim, queridos. Você é abençoado em tudo o que eu fizer. Fala para o seu irmão, você vai ser abençoado em tudo o que você quiser. Você vai abrir um negócio, Deus vai te abençoar. Você vai começar uma família, Deus vai te abençoar. Você vai ter filhos, Deus vai te abençoar. Você vai fazer qualquer coisa, Deus vai te abençoar. Ele tem uma promessa para mim e para você. Não é um talvez, é uma garantia. Mas eu preciso viver os princípios. Eu preciso ver os princípios. Ele começa, lá no texto que nós lemos no Deuteronômio, no começo, ele fala assim, olha, contudo que dei ouvidos à minha palavra e obedeçam os meus mandamentos. É só isso que ele pede de você, seja obediente. E Ele vai fazer transbordar na sua vida grandes coisas, queridos. Agora, tudo começa no coração. Eu quero que você guarda isso nessa manhã. Tudo tem a ver com o coração. Tudo começa no coração.